Um comunicado divulgado pelo PCC, o primeiro comando da capital, anuncia o fim da aliança com o Comando Vermelho. A trégua entre a facção criminosa paulista e o grupo criado no Rio de Janeiro havia sido firmada em fevereiro deste ano, após 9 anos de conflito. A informação é do Josmar Josino, do UOL. O PCC alega que o rompimento se deve especialmente às dezenas de mortes de dezenas de inocentes assassinados por pura banalidade. O comunicado diz que a facção criminosa de São Paulo permanece aberta ao diálogo com todos aqueles que são a favor da paz. A mensagem diz ainda que o PCC não aceitará que seus faccionados pratiquem qualquer tipo de covardia contra familiares ou pessoas inocentes de qualquer organização. O Rafael Caldipani, que é do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, está aqui ao vivo com a gente para analisar esse comunicado do PCC. Ô Rafael, boa noite para você. Que coisa, hein? E o PCC falando que briga pela paz, eu não entendi muito bem isso vindo de uma facção criminosa, né? Mas me parece que eles veem o Comando Vermelho como uma facção mais sangrenta, é isso? Boa noite. Boa noite a quem está nos assistindo, boa noite, Coxo, boa noite, Andresa. É o grau da surrealidade que a gente vive no Brasil hoje, né? Uma facção criminosa dizendo que não coaduna com as práticas de outra facção criminosa que, no seu ponto de vista, são mais violentas, são mais agressivas, né? Isso mostra, né, todo o poder que a gente tem hoje no Brasil, esse poder paralelo que não está quase como paralelo, em alguns lugares, em alguns momentos, ele parece até como poder oficial. A gente viu o caso daquela aluna da USP que foi morta, estuprada e morta aqui em São Paulo, e que o crime organizado a pegou antes da polícia ter a pega e fez a justiça com as suas próprias mãos. Ou seja, isso denota toda uma dificuldade brutal do Estado brasileiro de ser capaz de lidar com essas facções criminosas que criam alianças, criam rivalidades e agora tiram. Então, esse é o lado do Brasil, da fragilidade da política de segurança pública brasileira e do Estado brasileiro. O outro lado é que essa é uma notícia também que chama atenção, porque a gente sabe que conflitos importantes aconteceram no norte do Brasil, no nordeste, conflitos sangrentos que afetaram inclusive as estatísticas de homicídio do país, quando essas duas facções entram em disputa. E isso é algo que é muito perigoso para o nosso sistema de segurança pública, ou seja, é problemático quando eles estão juntos, porque eles ganham um poder muito grande e o Estado fica com mais dificuldade ainda de cuidar deles, né, de combatê-los. E o outro lado, ele também é problemático porque aumenta o número de mortes, aumenta o número de disputas, então a gente vive numa situação que é uma situação surreal no Brasil, para dizer o mínimo. Diga, Andresa. Primeiro, eu estou muito feliz que você foi a primeira pessoa que acertou o meu nome. Eu falei que eu ia comemorar aqui no ar. É o seguinte, você acha que o Brasil, que a gente já vive um narco-estado e a gente está preparado para enfrentar essa guerra de facções? Olha, a gente no Brasil, a gente tem essa visão de que a gente é muito superior, muito melhor do que a América Latina, que a gente é muito melhor do que a Colômbia, que a gente é muito melhor do que o México. No México, a gente tem facções que são mais virulentas em termos de uso de violência, né, como o Cartel Jalisco e tudo mais. Agora, a gente não está muito distante de uma situação de México, a gente não está muito distante, do meu ponto de vista, até pior que a Colômbia, que houve um retrocesso em relação ao que a gente tinha anteriormente, do domínio absoluto. A gente teve ações ali que fizeram com que mudasse um pouco. Não que a situação esteja 100%, mas o Brasil não está tão melhor assim do que esses dois países. E eu acho que a gente não vê nenhum esforço, né? Esse esforço da PEC da segurança pública, ele foi um esforço muito tênue, embora necessário no meu ponto de vista, e a gente vê, chegando perto das eleições, né? A gente vê que a segurança pública é uma das grandes bandeiras desta extrema-direita nossa, e ela é muito mal cuidada pela esquerda. E aí a questão da segurança pública, ao invés de virar uma questão de Estado, que deveria ser onde a gente tenta construir agendas de consenso para a gente conseguir caminhar em estruturas de governança, para a gente poder enfrentar o crime organizado de forma decidida, a gente fica nessa disputa política louca, que vai ficando cada vez pior na medida que a gente vai chegando mais perto das eleições, e o crime organizado vai nadando de braçada, corrompendo agentes públicos e fazendo o que ele tem feito no Brasil, que é extremamente preocupante. Pocho. Só tende a piorar se em época de trégua, né? O PCC alegou que quer acabar com a trégua por causa do número de inocentes mortos pelo Comando Vermelho.
Agora que não tem mais trégua, vão partir para a guerra aberta, vão morrer mais inocentes, que são sempre os que mais morrem nesses conflitos, né? O que você acha que a essa altura do campeonato, a segurança pública no país, o Ministério da Justiça, o governo federal, o governo do Estado podem fazer para evitar que essa guerra se alastre ainda mais? Ao princípio, eu acredito que sim. É claro que essa disputa entre eles ela pode se aprofundar cada vez mais e isso vai fazer com que o Estado tenha que ter algum tipo de medida que a gente não tem visto acontecer. Não adianta o Estado querer agir no momento da fricção, ele precisa agir estruturando políticas de longo prazo, articulando as forças de segurança, produzindo uma capacidade estatal de reação quando essas coisas acontecem, e nada disso a gente tem visto acontecer. Né? Isso é um lado. Por outro lado, existem os interesses, como o PCC ele tem uma diferença importante em relação ao primeiro o PCC tem uma diferença importante em relação ao Comando Vermelho, que é o fato dele estar no status quase de máfia. Então, para ele não interessa a violência, para ele não interessa as disputas, para ele interessa regular o negociar, fazer negociação, dividir essa história e conseguir ganhar dinheiro. E ele ganha muito dinheiro com o tráfico internacional. É onde ele mais ganha dinheiro. Hoje ele é um agente principal do tráfico internacional. Então eu acredito que eu não vejo que vai haver uma guerra necessariamente agora. Eu acho que tende a haver uma acomodação, porque aquela velha história, né, que quando um não quer, dois não briga. O PCC não tem um interesse, porque ele já sabe que nessas guerras ele perde muito, chama atenção, perde mercado, a polícia fica em cima. Então ele já aprendeu que para ele jogar nessa, entre aspas, paz ou nessa paz vigiada, funciona melhor. Então, como ele faz mais acordos comerciais, ele lida muito mais com o cérebro e com o bolso em pensar no seu interesse, eu acredito que não acredito que vai virar uma guerra como a gente viu no passado. Mas não dá para saber, né? A gente está lidando com criminosos que não pensam como a gente, não tem, sim, tem a lógica do crime. E a lógica do crime, evidentemente, que coloca a violência como uma das suas cartas principais. Eu estava lembrando aqui que as organizações criminosas elas fazem esse tipo de parceria e muitas vezes lideranças do PCC fugiam para o Rio de Janeiro e ficavam hospedadas, digamos assim, em favelas ou em comunidades dominadas pelo Comando Vermelho. Como é que fica essa situação agora que as duas facções decidiram romper, né? Romper relações? A princípio, talvez esse tipo de colaboração ele não vai acontecer, né? Agora, de novo, a gente precisa ver essas coisas desdobrarem, né? Isso é um primeiro momento, são primeiras informações que estão chegando. O Ministério Público de São Paulo é muito competente e sabe dessas coisas muito bem, mas é preciso ver como isso vai se desdobrar na prática e na realidade, né? O Brasil perde muito com a aliança entre as facções na medida em que elas ficam mais fortes, se elas estiverem aliadas e não tiverem, porque elas perdem menos energia se elas não estiverem disputando. Agora, por outro lado, tem as mortes, muita gente inocente que pode morrer, muita coisa que pode acontecer. Então, o que eu acho é que a gente tem que ter agora um pouco de paciência e esperar ver como é que essa situação vai se desenrolar, vai se descortinar no cotidiano do Brasil. O que eu sei só, e para mim isso é muito claro, é que nós não vamos enfrentar esse problema, ainda mais faltando o tempo que falta para as eleições, uma vez que isso virou uma das agendas principais de disputa política no Brasil. Diego, dá tempo de uma perguntinha? Oi, Andressa, vai lá. É rapidinho. Qual que é hoje o principal negócio aí, tanto do PCC quanto do Comando Vermelho? Não é mais a droga, né? O que... Na verdade, Como eles estão atuando, professor? O grande negócio deles é trazer. Eles são uma empresa de distribuição, na verdade. Eles são como se. Eu não vou falar nem o nome de uma empresa aqui para não cometer nenhum impropério, né? Mas eles são uma empresa de logística que pegam a droga dos países andinos e mandam para a Europa. É nesse mercado de atacado de droga que eles ganham, atacado internacional de exportação de drogas que eles ganham muito dinheiro. Eles têm outras questões, estão entrando um pouco no crime cibernético, tem a questão também de desmanche, tem uma série de outros. Tem uma questão de entrar em prefeituras e mexer com lixo, mexer com uma série de atividades que prefeituras fazem para ganhar dinheiro em corrupção. Eles também têm feito isso, principalmente tem se expandido nisso, né? Mas ainda o grande, digamos assim, como a gente diz na área de administração, né? A vaca leiteira, aquilo que dá o dinheiro para eles mesmo, é a exportação de cocaína.
Isso para o PCC. E para o Comando Vermelho, o que é o principal, né? O Comando Vermelho faz isso também, mas nas rotas do norte do país, né? O Comando Vermelho tem acesso às rotas do norte do país, algumas no Nordeste. Essa que é da grande disputa deles por portos. A gente vê que na Bahia isso aconteceu, a gente vê que no Rio Grande do Norte isso aconteceu, a gente vê que em vários estados isso acontece porque eles estão disputando essas rotas de exportação para fora. O negócio principal mesmo claro que entra, no caso do Comando Vermelho, entra um pouco roubo de carga, entra outros crimes, eles também estão começando a fazer um pouco de coisa que uma milícia faz, de controlar áreas, exigir dinheiro, né? Quer dizer, vai virando tudo junto e misturado no Rio de Janeiro, mas o foco principal, de novo, na zona de inspeção da administração, aí, a vaca leiteira deles é a exportação de cocaína. E o PCC, ele tem mais braços fora do Brasil do que o Comando Vermelho, ou eu estou errado, Rafael? Ele tem muitas articulações fora do Brasil, né? Ele tem articulações pesadas nos países andinos, inclusive representantes deles lá. A gente tem que pensar no PCC como uma organização onde ela construi alianças. Ela é uma organização diferente do Comando Vermelho, que é mais aquele tipo de bando criminal que a gente conhece mesmo. O PCC ele tem um núcleo duro e tem várias alianças que se constroem em volta dele. Ele tem alianças pesadas com cartéis da América Latina, ele tem alianças importantes com a máfia italiana, ele tem alianças com o Hezbollah, ele vai estabelecendo essas alianças e com isso ele acaba exercendo uma influência, uma presença internacional mais decidida que o Comando Vermelho. Se você for pegar, o PCC é o que a gente tem mais de profissional em termos de crime organizado no Brasil, né? O Brasil é muito competente em produzir crime e produzir crime organizado. O PCC é o que a gente tem de mais profissional, ele se assemelha quase a uma empresa do crime. O Comando Vermelho é também estruturado, mas não é com a mesma destreza que o PCC tem, para você ver o grau de seriedade que o Brasil vive. Eu digo que uma das maiores ameaças para a democracia brasileira, claro que tem a dimensão política que a gente tem visto aí e viu no passado, mas é o domínio do crime organizado, como a Andresa comentou antes, né? A gente está na beira de virar um narco-estado. E isso é muito sério para a nossa democracia, isso é muito sério. A quantidade de prefeituras, de membros, agora de vereadores que eles fizeram, isso é muito sério o que está acontecendo. A gente percebe que o Brasil está aí sem levar a sério essa ameaça e pensando nos políticos só na próxima eleição. E não numa política pública de longo prazo para o enfrentamento efetivo ao crime organizado, como a gente percebe. Só para finalizar, a gente vê a Polícia Federal, que faz um excelente trabalho, mas que falta efetivo, precisa de investimentos, precisa de uma série de melhorias para poder fazer um trabalho ainda melhor.